Bem-vindo, meus queridos! Vamos para mais uma aula e agora vamos falar de polígonos, tá? Galera, geralmente a gente estuda polígonos após ver triângulos, após ver quadriláteros, mas vamos deixar esse assunto lá para o terceiro bimestre, em que a gente vai estar em sala, se Deus quiser, e a gente pode fazer umas atividades legais, tá? Vamos falar de polígono, que geralmente é uma coisa mais teórica, mais quadro, então vamos deixar isso para videoaula, tá? E deixar as coisas mais interessantes para a gente fazer em sala, tranquilo? Vamos lá. Pessoas, polígonos, né? A gente vai ver bastante nisso. A geometria, principalmente do ensino médio, é bem pesada em relação a formas geométricas, tá? E é importante você entender todos os conceitos, tá? Os elementos da forma plana primeiro, para que quando você chegar no ensino médio e ver umas coisas tridimensionais, você vá tranquilo. Tranquilo? Vamos embora. Galera, agora como é que a gente reconhece um polígono? Como é que a gente sabe que a gente está se tratando de um polígono? Ele tem algumas características, mas calma que isso aqui não é aula de humanas para a gente ficar decorando características, tá? Isso aqui é aula para a gente entender os elementos e automaticamente a gente já pensar como é que elas funcionam. Então, olha só. Um polígono, primeiro, que ele é uma figura plana, certo? Ela é bidimensional, ou seja, imagina que é uma folha de papel, tá? A gente está falando tem altura e largura. Beleza. Ele tem segmentos consecutivos e não colineares, ou seja, os pontos eles vão estar ligados, tá? Mas eles não vão estar numa linha somente. Óbvio, o polígono não é uma reta, tá bom? Os segmentos eles não se cruzam e somente se tocam nos extremos. Ou seja, se eu tenho aqui aquela famosa estrelinha, perdoe o meu desenho, isso aqui não pode ser considerado polígono. Ah, professor, ele é plano. Ele tem segmentos que são consecutivos, ó, eles se ligam. Só que eles se cruzam, tá vendo? Ó? Quando ele se cruza, ele deixou de ser um polígono. Isso aqui eu posso dizer que são vários triângulos, um pentágono conectado aqui para formar uma outra figura. Mas ele deixou de ser polígono. Beleza? Então não pode ter essas linhas aqui, ó, que eu vou grifar mais forte, que estão cruzando umas às outras, tá? Então não pode. Beleza. Sabendo disso, vamos analisar essas figuras aqui. E aí, pessoal, o que é polígono, o que não é, tá? Será que esse pessoal aqui da esquerda é polígono e essa pessoal da direita aqui é polígono também? Ou da esquerda não é? Vamos parar para pensar, ó. Primeiro, tudo aí é plano, né? Não tem nada tridimensional. Então tudo, beleza, a primeira condição foi feita. Agora, eu tenho segmentos consecutivos. No primeiro grupo eu tenho, tá vendo? Todas as linhas se conectam, beleza? Já na segunda, olha só. Esse segmento aqui, esse vértice está sozinho, ele não se conecta a nada. Ele está com essa abertura aqui, ó. Então, isso aqui já não pode ser considerado polígono. Beleza. O círculo, galera. E aí? Essa circunferência aí pode ser chamado de polígono? Não, porque são encontros de retas. Isso aqui, de longe, não é uma reta, tá bom? Beleza, até agora o terceiro ali escapou. Mas na última condição não pode se cruzar, né? As retas não podem se cruzar. E esse aqui eles se encontram nesse ponto. Por isso ele também não é polígono. Então, galera, tudo que está aqui na esquerda é polígono sim. E o na direita não é polígono, tá bom? Só para tirar algumas dúvidas. Vamos embora. E aí, pessoas? Nós temos a diferença de dois tipos de polígono. O convexo e o côncavo, tá? E tá virando matéria de biologia esse negócio aqui, tá muito nome chatinho. Calma. O que vocês precisam entender é que o foco da nossa aula, dos nossos estudos, é esse camarada aqui. O polígono convexo. É ele que as fórmulas que a gente for aprender vai se basear nele. Tudo que a gente for entender vai se basear nesse camarada. O côncavo não é interessante pra gente no momento, tá? E como é que eu sei a diferença de convexo para côncavo, tá? Vocês vão escutar muito essas palavrinhas quando estiver lá em física, que vocês vão estudar espelhos, e aí tem um espelho que é côncavo, um espelho que é convexo, maravilha. Mas, professor, como é que eu diferencio? Eu tenho certeza, porque vocês são muito espertos, que vocês baterem o olho aqui e já sabem a diferença. Ó, tá vendo que aqui eu tenho essa boquinha, essa abertura aqui, certo? E aqui, tá vendo que o convexo, ele é todo gordinho, ele não tem nenhuma aberturazinha para ele. Essa é a principal diferença. Se vocês forem procurar no livro alguma definição mais formal, vocês vão falar o seguinte: eu posso criar dois pontos quaisquer dentro desse polígono
E quando eu ligar esses pontos por uma reta, toda a reta vai permanecer dentro desse polígono. Tá vendo que no da direita aqui, no convexo, eu não consigo criar nenhuma reta dentro dele, em que eu não possa conectá-lo sem que ele saia? Ó, se eu for ligar esse pontinho aqui com esse pontinho, tá? Ele tá totalmente dentro. Isso não acontece, por exemplo, no da esquerda. Olha só, eu fui querer desenhar essa reta aqui, ó, criei um pontinho aqui, criei um pontinho aqui, fui conectar e olha só, essa partezinha aqui do meio ficou de fora. Se eu quisesse criar um ponto aqui, outro aqui, juntei, ó, ficou uma grande parte do lado de fora. Então essa é a definição formal. Qual a diferença de convexo para côncavo, tá? Então nós vamos focar no amiguinho aqui convexo, ele que é o interessante pra gente. Então, sabendo essa diferença, vamos seguir. Aqui na direita, pessoal, eu tenho um polígono, tá? Em que ele está todo cheio de informação. Isso aparece muito em prova, né? A gente analisa ele todinho. E vamos entender o que é cada um deles. Vamos revisar. E aí parece bobo, pessoal. Que aí assim, professor, isso aí é muito fácil. Isso aí é coisa de sexto ano. Só que, acredite, ano passado eu encontrei muitos alunos que tiveram dificuldade com esses pontos. Olha só. Por exemplo, encontra esse ponto E aqui, né? E maiúsculo, e acha que eu tenho que descobrir o valor disso. Como se, por exemplo, fosse o valor de x, né? Que é uma incógnita que geralmente eu tenho que descobrir o valor dela. E não, pessoal, isso aqui não tem nada a ver com incógnita, tá? Isso é chamado vértice, né? Quando eu quero me referir a algum vértice, eu dou um nome para ele, uma letra maiúscula, para diferenciar, tá bom? Então, quais são os vértices desse polígono? Eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, né? O C, o D, o E e também F e G, certo? Então eu tenho um total aí, o G não, porque ele está fora ali, né? Eu tenho um total aí de 6 vértices nesse polígono, correto? Então tudo isso daqui que eu estou circulando agora é chamado de vértice, tá ok? E é importante para a gente saber. Isso não é incógnita, tá bom? Quais são os lados desse polígono? Agora vamos falar de lado, tá? Lado é importante a gente perceber. Olha só. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar vocês. Beleza. Falando de lado agora. Lado é conectado por 2 vértices, né? E é importante saber a definição de lado para não confundir com diagonal, tá bom? Quais são os lados? Bom, eu tenho um lado aqui, ó. Certo? Vou pintar de vermelho aqui. Eu tenho um lado que esse é chamado de lado EF, né? Ou FE, tanto faz. Eu tenho um lado DE, ou ED, tanto faz. Eu tenho um lado DC, ó. Então, beleza, DC. Eu tenho um lado FA, ou AF. Tem o lado AB e também tem o lado CB, que é o último ladozinho aí. Ótimo. Pronto, esses são todos os lados. Então, nesse polígono eu tenho 6 lados e também tenho 6 vértices. E se vocês contarem, eu também vou ter 6 ângulos, tá, pessoal? Então, tudo isso é a mesma quantidade de valores. Isso é importante para a gente pegar algumas sacadas aí no meio de uma prova, tá bom? Ok, agora, pessoal, vamos falar de diagonal, tá? Quais são as diagonais? Aqui a gente vai mostrar todas, vocês vão entender já já por quê, mas só para vocês entenderem aqui uma diagonal. Diagonal, galera, é quando a gente liga um vértice desse polígono a outro vértice desse polígono que não seja vizinho a ele, tá? Não vale ser vizinho. Porque se eu ligar o A com F, isso é um lado, concorda? É o lado dele, é o lado do polígono. Quando eu ligo o A com F, é um lado. Então, quando eu ligo um vértice com outro que não está do meu lado, né? Não está na minha direita e na minha esquerda, né? Meu vizinho, isso aí é uma diagonal. Então, como exemplo, eu tenho a diagonal AD, né? Que está representada aí. Eu também tenho a diagonal AE, ó. Então, o A ligou com E, isso é uma diagonal, porque não está vizinho a mim. Eu também tenho a diagonal AC. O A ligou com C. E aí, eu posso chamar
AB de diagonal? O que vocês acham? Não pode, né? Porque o B está do lado do A. Então, ele, como é vizinho, ele é chamado de lado e não de diagonal, tá bom? Existem mais algumas diagonais aí, né? Que eu posso fazer com os outros pontos, mas a gente não vai fazer agora, tá bom? Olha só, agora falando de ângulo interno e ângulo externo. Sim, tem os dois. Ângulo interno é o mais fácil, é o que está dentro do polígono. Então, esse ângulo aqui, que está representado com a letra grega alfa, né? Então, como ângulo, eu tenho o alfa aí representando. Já ângulo externo, que está fora do polígono, eu tenho o ângulo beta, né? Que é esse Bzinho aí, letra grega. Então, beta. Beleza? Deixa eu melhorar esse beta aqui. Isso. Pronto. Entenderam, pessoal? Então é importante você saber esses elementos, porque durante alguns exercícios nós vamos estar calculando um ângulo interno, um ângulo externo, medindo diagonal, e aí vocês precisam saber a diferença. Tudo bem? Não entendeu? Volta aí do início, porque é preciso você estar sem dúvidas aí para continuar. Então partiu, galera. Alguns exercícios, pessoal, já vai falar para você que vocês vão calcular alguma coisa do hexágono, do heptágono, de um icoságono. E aí vocês precisam ter em mente do que ele está falando, tá? Algumas questões falam, calcule aí quantas diagonais tem um polígono de 20 lados. Ou então a questão vai falar assim, calcule aí quantas diagonais tem um icoságono. Então tem alguns nomezinhos que vocês têm que lembrar, tá bom? Então só pra gente revisar aqui, ó. Um polígono ele começa com 3 lados, tá? Não tem como fazer um polígono com 2 lados somente. Então o primeiro polígono que a gente tem é o triângulo, certo? Esse que vocês conhecem bastante e a gente vai estudar muito ele, tá? Com um polígono com 4 lados, não é quadrado, tá? É quadrilátero. Cuidado com essa diferença. Quadrado é o polígono de 4 lados que é regular, ou seja, tem todas as medidas iguais. Ué, professor, tem quadrilátero que não é medida igual? Tem. Vou desenhar para vocês aqui, ó. Pronto. Tá? Isso aqui é um quadrilátero que não é um quadrado. Ele tem 4 lados, por isso é um quadrilátero. Mas ele não é um quadrado porque ele não tem as medidas e os ângulos iguais. Tranquilo? Próximo aí, ó. Com 5 lados, pentágono, tá? Com 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. E aí alguns podem estar até com medo, né? Nossa, é muito nomezinho para decorar. Só que vocês já têm alguns já na cabeça de vocês. Galera que gosta de futebol aí, quando fala em Copa do Mundo, o Brasil é o quê? Pentacampeão. Então quando você fala... E aí a gente fica torcendo para o Brasil ser hexacampeão. Ou seja, essas nomenclaturas, tá? Ela já está relacionada aos valores. Pentacampeão são quantas vezes campeão? 5. Hexacampeão são 6 vezes campeão. Então esses númerozinhos, os nomezinhos podem te ajudar lembrando aí de campeão, tá bom? Continuando aqui. 8. Não é octágono, igual algumas pessoas falam, é octógono, tá bom? Esse é o polígono com 8 lados. 9. Não é noneágono, tá, pessoal? É eneágono. Esse aqui alguns podem esquecer e confundir. 10. Decágono. 11. Por incrível que pareça, é 1 com N, tá? Não é 1 com um M. 1 decágono. 12, que aparece bastante também. Dodecágono. E o... Opa, eu errei aqui. A formatação do hoje escreveu errado. 20 lados, tá? É icoságono. 20 lados, icoságono. Tranquilo, pessoal? Esses aqui que eu listei para vocês são os principais polígonos que você tem que saber o nome que geralmente aparece em questões. Tranquilo? Vamos seguir então. Pessoal, chegamos à nossa primeira formulazinha em que nós vamos trabalhar, em que algumas questões aparecem com frequência pedindo, tá? E tem umas questões muito criativas. Inclusive, na nossa prova de bolsa do ano passado, caiu uma questão bem legal sobre isso. Tá? Então vamos entender. Ó, a fórmula é essa. Eu poderia simplesmente falar decore e a gente segue. Só que matemática, pessoal, não se trata de decorar a fórmula. Tá? Aqui a gente tem que entender. Matemática é raciocínio. É você compreender de onde surgiu as coisas. Para que você possa realizar as contas de uma maneira melhor. Tá? Então olha só. Vamos pensar o seguinte. Eu quero descobrir
Quantas diagonais tem um polígono? Como é que eu vou contar isso? Ah, professor, isso é fácil. É só eu sair contando, ué. Eu pego aqui diagonal, eu sei. Eu assisti a aula do Senhor e eu sei que é só ligar dois vértices que não estejam vizinhos. E isso está certíssimo. Só que antes de você continuar achando que é só contar diagonal, vou te mostrar uma imagem aqui do lado, tá? Olha só. Isso aí, pessoal, essa fotinha que eu deixei ilustrando para vocês, são as diagonais dos polígonos. Então você vê o que começa aí com um quadrado, que só tem duas diagonais, aí vem para um pentágono que tem 5 diagonais, e aí vem para um hexágono que tem 9, e assim sucessivamente. Olha o tanto diagonal. Pessoal, se vocês tentarem ficar desenhando na prova, vocês vão errar, é certeza. Se eu botar um polígono de 20 lados lá, um icoságono, vocês vão ficar mesmo desenhando todas as diagonais dele? Com certeza vocês vão se perder. Então não vale a pena essa estratégia, tá? Vamos usar o nosso raciocínio para entender aqui. Então olha só, pessoal, eu vou dar um nome aqui para esse vértice, de vértice A, e eu vou conectar esse vértice com todos os outros que eu posso fazer uma diagonal. Então olha só, conectei com aquele, conectei com esse, que eu posso conectar também, conectei com esse aqui, beleza. Pessoal, pergunta, eu posso conectar esse A com esses vértices em vermelho aqui? Posso ou não? Claro que não, porque se eu conectá-los, vai virar lado e não diagonal. Então não adianta nada para mim, tá? Então olha só, se eu partir aqui do vértice A, quantas diagonais eu consegui? 3, correto? Consegui 3 diagonais com ele. Beleza, vamos anotar isso aqui. 3 diagonais. Beleza. Ok. Galera, mas se cada vértice sai 3 diagonais nesse polígono, quantos vértices eu tenho? Porque se cada um sai 3, eu tenho certeza, é só eu multiplicar pelo número de vértices, não concorda? Então, ó, se desse aqui sai 3, desse sai 3, então eu estou somando 3 mais 3 mais 3, isso é a multiplicação. Então, deixa eu saber quantos vértices eu tenho e multiplicar por 3, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 vértices. Então, eu vou multiplicar 6 vezes 3. Porque cada vértice nesse polígono, tá? Cuidado, nesse polígono me dá 3 diagonais. Ok. Será que se eu multiplicar 6 vezes 3, acabou a conta? Estou feliz? Não, tá? Cuidado. Porque quando eu contei o A, por exemplo, chegando aqui, vou chamar de B, eu contei ele de novo. Porque quando eu fui contar as diagonais que o B tem, eu contei B até A. E isso é um erro, porque a diagonal AB é a mesma coisa que BA. Então eu tenho que botar alguma coisa na minha ideia aqui, da minha fórmula, para saber que quando que eu não estou contando duas vezes. E se eu estou contando uma coisa duas vezes, para eu resolver isso, basta o quê? Dividir por 2. Ah, agora sim, pessoal. Pronto. Agora, se eu multiplicar aqui 6 vezes 3 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. Pronto. Esse polígono tem 9 diagonais. Beleza? Consegui. Ah, professor, mas isso aí você conseguiu porque você tem a fotinha do lado. Mas se ele me pedir as diagonais de 20, de um icoságono de 20 lados, pode complicar. Falei, é verdade. Mas vamos pensar mais um pouco, ó. Tá vendo esses pontos vermelhos aqui? São os únicos vértices que eu não consegui fazer diagonal, porque eles são meus lados. Ou seja, sempre que eu for contar diagonal, eu inutilizo o vértice que eu estou contando e meus dois vizinhos, um da esquerda e um da direita. Concorda? Eles sempre não vão poder ser diagonais, porque eles estão do meu lado. Então, pessoal, por isso que nessa fórmula, olha só quem apareceu, o menos 3. O n aqui, ele representa o número de lados, ou o número de vértices, tanto faz, que é a mesma quantidade. Então, eu vou multiplicar o número de vértices, que é o que a gente fez aqui, porque é o total de vértices, né? Vezes quem? O total de vértices, ou de lados, menos 3, porque esses 3 carinhas aqui não contam sempre. Por isso que é menos 3. Ah, professor, por que eu divido por 2 mesmo? Porque eu estou contando a diagonal 2 vezes, por isso que eu divido por 2. Entender agora a fórmula é bem mais fácil você compreender a fórmula e assim não sai da sua cabeça, tá bom?
Então, olha só como dá certo, né? Vamos fazer aqui, por exemplo, se eu tivesse que calcular quantas diagonais tem o pentágono, né? Como é que eu faria? Bom, eu sei que o n ele é o número de lados ou o número de vértices, tanto faz. Então, eu ia substituir 5 vezes, ó o n de novo, troca por 5, menos 3 dividido por 2. Beleza. 5 menos 3, 2. Fechou. Posso cortar 2 com 2, isso dá 5. Pronto, 5 diagonais, ó como deu certo. Tranquilo, pessoal? Beleza, pessoal. Então agora é hora de vocês praticarem, tá? A gente teve uma aula aí que eu expliquei como surgiu as fórmulas, tá? Vocês não vão precisar disso no exercício, mas é importante que vocês saibam qual delas usar. Não fiquem na dúvida aí. Vocês vão bater o olho e falar, se trata de diagonal, então é aquela que fala que é o número de lados, menos 3, porque aqueles 3 vértices estão inutilizados, né? Por isso que é o menos 3. E aí eu divido por 2, que eu sei que é porque eu estou contando a diagonal 2 vezes. Então, a partir disso, vocês vão fazer essas questões que eu separei sobre diagonais para vocês, tranquilo? Vocês vão deixar dúvidas aí no comentário, tá? Que eu posso ajudar vocês, se não entenderam alguma questão. E aí a gente se vê aí na aula online para a gente corrigir essas questões. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.